Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Espero que todos estejam bem. Temos orado todos os dias por vocês, por toda a igreja, e pedimos que o Senhor abençoe, guarde, livre de todo mal, e que esses momentos possam ser realmente momentos de a gente buscar ao Senhor de todo o coração. Estou hoje aqui para trazer a mensagem. E o tema da mensagem hoje é os barcos e as tempestades. Então, se puderem abrir a Bíblia em Marcos 4, 35 a 41. O mesmo texto você encontra em Mateus 8, 23 a 27 e Lucas 8, 22 a 25. Porém, eu vou usar o texto de Marcos, no qual é uma descrição mais pessoal, uma descrição mais simples de entender também, e eu acho mais direta e bem legal, assim, bem interessante. Então a minha versão é NVT, eu vou ler, versículo 35. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento, disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Essa é uma passagem muito interessante e muito conhecida. E eu gostaria de falar um pouco sobre ela, falar um pouco sobre o nosso Deus, Jesus Cristo. O contexto aqui, ele estava ensinando a multidão durante o dia todo. Havia acabado de ensinar uma série de parábolas e ali ao anoitecer, final da tarde, ele se sente cansado e pede aos seus discípulos: vamos atravessar o mar, vamos para o outro lado. E os seus discípulos, eles imediatamente arrumam um barco e entram no barco com Jesus e começam a atravessar. O interessante no texto é que relata que, mesmo assim, alguns da multidão, provavelmente os que tinham barco, acesso a barcos, seguiram Jesus mesmo no mar, mesmo sobre as águas, foram atrás. Então outros barcos seguiram Jesus. E acontece uma coisa muito interessante ali, né? Um detalhe importante que eu gostaria de enfatizar é que Jesus sabia para onde ele estava indo. Ele tinha clareza da sua missão, clareza do propósito dele, e ele estava saindo ali de uma região, digamos assim, confortável, tranquila, porque era uma região ali onde predominavam os judeus, e ele estava atravessando para uma outra região onde predominavam os gentios, que era a região ali dos Gesarenos, dos Gadarenos, região de Decápolis. Mas ele sabia que Deus tinha um propósito para ele ali. E a missão dele, qual era a missão dele? Então ele pede isso aos seus discípulos. Só que no meio do caminho acontece o quê? Tempestade. Aquela região, né, o Mar da Galileia, até hoje é conhecida pelas suas tempestades. Por quê? Ela é localizada numa espécie de uma bacia, cercada por montanhas, porém entre essas montanhas nós temos desfiladeiros, e esses desfiladeiros, os ventos passam violentamente atingindo aquele mar, causando grandes ondas, causando essa tempestade forte. E foi o que aconteceu aqui. Eles atravessando, no meio da travessia, a tempestade começou a atingir o barco, e o texto diz que as ondas batiam, se arrebentavam contra o casco do barco. Então vocês imaginam a força que estava, e começou a inundar o barco. O barco começou a encher
encher de água. Eu não sei quem de vocês tem experiência com isso, mas eu particularmente em algumas pescarias que eu fui, o barco não era assim lá tão bom e ele começava a encher de água, né? Confesso que quando a gente já está acostumado, mas nas primeiras vezes você começa a ver aquelas ondas batendo, dia de vento forte, né? E começa a entrar água, né? E a gente fica com um pouco de receio. Eu não vou dizer que não. Então bate aquele medo, aquele receio, você olha ali aquela água entrando, mas graças a Deus, né? O guia, ele fala, não, é normal, fiquem tranquilos. E enfim, a gente continua lá pescando e continuando a viagem, né? Mas agora imagina numa tempestade. Numa tempestade dessa forma eu nunca passei. E nem quero passar. Mas você imagina ali aquela água entrando e os discípulos desesperados. Um detalhe é que alguns dos seus discípulos eram pescadores, que pescavam ali naquele local exatamente. E eles tinham experiência, eles tinham vivido a vida toda ali pescando na água, né? A subsistência deles era através da pesca. Então você imagina que até eles ficaram com medo e apavorados, desesperados, né? E eles acordam Jesus desesperadamente, né? Detalhe importante aqui também é que Jesus dormia. Jesus ele estava dormindo na polpa do barco, na parte de trás do barco. E fala aqui da almofada, né? Outras versões, o travesseiro, né? E a gente sabe que nesses barcos existe mesmo uma almofada de costume ter. Não é que alguém levou um travesseiro para Jesus dormir. Até porque o texto diz que eles foram do jeito que estavam, né? Então não se prepararam para a viagem. E Jesus ele pega essa almofada que existe nos barcos, que é onde o timoneiro, aquele que cuida do timão, né? Do leme, da direção do barco, ele senta nessa almofada, né? E então Jesus ele pega aquela almofada, se encosta ali e cai no sono. Jesus ele dorme profundamente porque estava muito cansado. A gente sabe que ele dormiu pesado, profundamente, porque no meio da tempestade, o barco balançando, as ondas se arrebentando ali, os discípulos, né, provavelmente desesperados, tentando fazer alguma coisa ali com o remo, ali, tentando atravessar aquelas ondas, e ele dormia, simplesmente, tranquilamente, ali no fundo do barco, dormindo na parte de trás. E aí os seus discípulos, eles desesperados, vão, Jesus, acorda, né? E aí eu gostaria de ler o que eles falam, né? Os discípulos acordaram clamando, Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? E aqui a gente percebe uma coisa que os discípulos, eles tinham fé, né? A gente não pode afirmar que eles não tinham fé, até porque eles acordaram Jesus. Então, na verdade, ali eles pensaram, qual solução que a gente tem? A única solução que a gente tem é acordar o Mestre, né? Só que eles acordam Jesus de um jeito apavorado, desesperados. Eles falam, Jesus, acorda, você não se importa com a gente? Sabe? E aí a indignação deles é, você está aí dormindo tranquilo, não se importa que morramos, nós vamos morrer. O barco vai afundar. E Jesus, simplesmente ele desperta, ele acorda, ele repreende o vento, né? Repreende o mar, simplesmente fala poucas palavras, silêncio, aquiete-se. E aí, bonança, né? A gente costuma dizer que ficou liso, sem vento, calmo, se acalmou. E logo depois, Jesus ele dá uma palavra de repreensão para os discípulos. Ele diz assim, por que estão com medo? Ainda não têm fé? E aí no último verso, no 41, apavorados, os discípulos diziam uns aos outros, quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem.
E aqui nós percebemos que os discípulos, por mais que tenham fé em Jesus, que Jesus poderia fazer alguma coisa, eles não tinham a fé que Jesus esperava deles. Eles não tinham a fé, digamos assim, completa. A fé plena em quem Jesus era. E por isso eles ficaram com medo, por isso eles ficaram apavorados, né? E no último verso, quando eles falam quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem, nós temos que pensar que os judeus, eles têm a convicção de que só Deus tem o domínio sobre o mar, sobre a terra, sobre a criação. E quando um homem, Jesus, faz isso com apenas algumas palavras e mostra que ele tem domínio sobre a natureza, através de um milagre, claro, eles realmente ficam apavorados, né? Porque daí a tempestade já não era mais no mar, né? A tempestade não era mais na natureza, a tempestade era ali dentro do coração. Quem é esse? Porque eles não entendiam ainda completamente quem Jesus era. E infelizmente eles só foram entender Jesus depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Aí de fato, sim, eles entenderam quem Jesus era, que Jesus é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que Jesus é o próprio Deus, que tem domínio sobre a criação, sobre todas as coisas. E é por isso que Jesus pergunta, porque vendo eles comentando um com o outro, né, apavorados, nossa, quem é esse? Quem é esse homem? E ele fala isso, ainda não tem fé, porque vocês têm medo? Porque realmente, se eles tivessem fé, de verdade, eles entender que, bom, se Jesus falou que a gente precisa atravessar para o outro lado, é porque ele tem um propósito para nós lá. Se o próprio Jesus falou, ele a quem a gente já viu fazendo diversos milagres, ele que é o Filho de Deus, então tá tranquilo. Se o barco afundar, a gente vai afundar com Jesus. Mas se é propósito dele que a gente chegue na outra margem, nós vamos chegar, porque ele é o Todo-Poderoso. E aí talvez eles não iriam acordar Jesus de uma forma apavorada, mas ele iria chegar a Jesus. Ó, tá entrando água aqui, eu acho que logo logo o barco vai afundar. É isso mesmo? E aí Jesus vai falar, não, a gente precisa atravessar, a gente precisa chegar naquele povo, eles precisam escutar as boas novas. Quiete-se, mar. Vocês demonstraram fé. Veja como seria diferente, né? E aqui nós precisamos entender que os milagres, eles têm um propósito, né? Em João, no final de João, no Evangelho de João, João ele descreve, né, que todos os milagres que foram escritos era para que nós possamos crer em Jesus Cristo. E que se fosse escrever todos os milagres, não caberiam em todos os livros do mundo. Tantas coisas que Jesus fez, mas as que estão escritas é justamente para que a nossa fé possa ser plena em Jesus Cristo e na obra dele. E eu gostaria de falar justamente sobre isso e concluir dessa forma. Os discípulos, eles acordaram a Jesus, né, questionando ao Mestre. O Senhor não se importa. Eles estavam com medo. E o questionamento deles era do tipo, Jesus, você vai ignorar a gente? Você vai nos abandonar? Vai deixar que a gente morra? Jesus, né, em todo o seu amor, toda a sua calma, ele acalma a tempestade, para ali o vento, acalma o mar, por amor aos discípulos. Ele não abandona os seus discípulos. E a gente percebe que logo depois de um tempo, né, quando Jesus está ali no Getsemane e pouco antes de ser crucificado, quem abandona Jesus? Os mesmos discípulos. Eles abandonam a Jesus e vão embora. Mas Jesus, ele não nos abandona. Da mesma forma, né, que o profeta Jonas, é muito engraçado porque Jonas e essa passagem de Jesus são muito similares. Porém tem uma grande diferença. O profeta Jonas, ele é lançado no mar pelos marinheiros por conta do pecado dele. Então ele é lançado na tempestade.
Jesus Cristo é lançado na maior tempestade, na tempestade suprema, que é a cruz, por causa dos nossos pecados. Não por causa do pecado dele, porque ele não tem pecado. Ele é o Cordeiro de Deus, puro, santo. E ele vai e enfrenta a maior de todas as tempestades, que é a cruz, por causa dos nossos pecados. Então ele não nos abandona. Essa é a nossa convicção, a nossa fé. A nossa fé não está baseada no que a gente está vendo, não está baseado nos fatos no qual a gente enxerga, mas está baseado no fato de Jesus Cristo. Ele morreu na cruz, ressuscitou e está vivo. Ele venceu a morte e o maior dos milagres ele já fez. Ao contrário dos discípulos, nós precisamos ter essa convicção e essa fé plena que eles não tinham naquela época, porque nós já sabemos o que Jesus fez e da promessa dele, que nós vamos ter a vida eterna e vamos viver com ele eternamente. E da mesma forma que ele venceu a morte, nós venceremos por conta da obra da cruz que ele fez por nós. Então eu não sei quais tempestades você pode estar passando na sua vida. Eu sei que muitas vezes você pode ter orado para Deus e Deus pode parecer que não respondeu. Parece que Jesus está dormindo, não está ouvindo a sua oração. Mas eu tenho uma coisa para te dizer para você: ele não está dormindo. Porque Jesus, ele enfrentou e suportou a maior das tempestades por você. E por isso você pode ter certeza que ele não vai te abandonar nas suas tempestades, que para ele são pequenas. Pode ter certeza disso. Pode ter confiança plena nele, pela obra da cruz nele, que ele fez por nós, e pelo amor tão grande que ele tem. Gostaria de orar em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar, porque nós temos confiança e fé na tua obra. E sabemos que o Senhor não nos abandonou. Não abandonou os discípulos naquela pequena tempestade, que para o Senhor era simplesmente 2 palavras para acalmá-la. O Senhor não nos abandonou na cruz, foi até o fim, morreu, ressuscitou e vivo está. O Senhor está conosco. Nós queremos te agradecer e dizer, Senhor, que nós te amamos e nós queremos, Deus, ter uma fé cada vez mais plena, uma fé cada vez mais firmada no Senhor, na tua obra, em quem o Senhor é. O Senhor é o Filho de Deus, é o Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis, é o Alfa, o Ômega, e tudo converge em ti. Nós te amamos, Jesus, e te agradecemos e te louvamos, porque por mais que as tempestades venham, Senhor, e elas virão, o Senhor está conosco e não nos abandona. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.